e a gente quer ter uma vida com propósito também no nosso trabalho. Muito bem! Se você trabalha com vendas, ou tem uma empresa, ou é representante comercial ou corretor de imóveis, prestador de serviços ou simplesmente quer aprender a vender melhor, essa aula foi preparada para você. Olha, hoje eu quero pedir uma coisa. Não sai antes do final, tá? Porque eu vou compartilhar hoje algo que mudou completamente a forma de eu enxergar vendas depois de mais de 30 anos trabalhando na área comercial, ok? Eu acredito que também pode mudar aí a sua vida comercial e a sua visão também. Olha, antes de começar, deixa eu assumir um compromisso com você. Eu não estou aqui para ensinar você a manipular pessoas, ok? Não estou aqui para ensinar gatilhos mentais, para enganar clientes. Não estou aqui para ensinar truques, frases prontas, tá? Para manipular ninguém. Muito pelo contrário. Hoje eu quero mostrar que é possível vender mais sendo íntegro, sendo honesto e permanecendo fiel aos princípios cristãos. Aliás, eu acredito que justamente esses princípios tornam um vendedor muito mais eficiente e produtivo, tá bom? Ó, quero fazer uma pergunta para vocês aí. Escreve no chat aí para mim, por favor. Apenas uma palavra. Qual é hoje a sua maior dificuldade para vender? É preço? Você acha que é a concorrência? Falta de clientes? O mercado está frio? Falta de fechamento eficiente? Insegurança? Escreve aí que eu quero ver. Vamos lá. Estou na guarda aqui. Não esquece que tem um delayzinho aqui entre o que eu falo e o que vocês enxergam. Então eu tenho que esperar um pouquinho aí, olhar o chat para poder ver aí como é que está o conteúdo da interação, tá bom? Bom, vão escrevendo aí e eu já volto no chat, tá? Eu acredito que vai ter muitas respostas diferentes aí, uma das outras, né? Eu quero ir contando para vocês o que eu descobri. Na maioria das vezes o problema não está aonde nós pensamos. Qual que é o tema da nossa aula de hoje? O tema da aula de hoje é como o vendedor cristão triplica as vendas em menos de 6 meses. Não é maravilhoso? Se você acha que está ruim de venda aí hoje, na sua situação, pensa você ter 3 vezes mais venda em menos de um ano aí, em meio ano. Pois é, eu vou te dar um caminho hoje, tá bom? Olha, é possível, eu te garanto, tá? Eu vivo isso constantemente na minha vida. Provavelmente não é do jeito que você imagina, tá? Porque aumentar as vendas não começa aprendendo uma nova técnica milagrosa, não. Começa mudando a forma de pensar. E hoje eu vou mostrar isso para você. Muito importante, ó. Mudar a sua mente. Ó, durante muitos anos, eu fiz o que quase todos os vendedores fazem. Estudei muitas técnicas, estudei duro, aprendi todo tipo de objeções, aprendi a contornar as objeções, aprendi a melhorar meu fechamento, aprendi técnicas de negociação. Cada curso prometia uma nova fórmula, né? Até que um dia eu comecei a estudar profundamente autores como Neil Hackman, Brian Tracy, Zig Ziglar, Dirk Klarick e vários outros pesquisadores do comportamento humano. Foi então que aconteceu uma coisa curiosa. Eu comecei a encontrar princípios que já estavam escritos na Bíblia há milhares de anos. Isso chamou muito a minha atenção. Qual que é a grande descoberta? Percebi que os maiores especialistas em vendas no mundo não inventaram muitas coisas. Eles apenas descobriam cientificamente princípios que Deus já havia estabelecido. E um desses princípios está no versículo que talvez você conheça, certo? Provérbios 18, 13. Se tiver com a sua Bíblia aí, abre sua Bíblia. Ou apenas acompanha comigo, tá bom? Ó,
Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Uau, Daniel, o que esse versículo tem a ver com o que nós estamos falando? Quero que você guarde esse versículo, tá? Ele resume uma das maiores pesquisas da história das vendas. Talvez você esteja pensando, o que esse versículo tem a ver com vendas? E tem tudo, absolutamente tudo. Porque existe um erro que praticamente todos os vendedores cometem. E eu também cometi durante muito tempo. E é um erro comum, que parece até normal, mas ele destrói vendas todos os dias. O primeiro erro é muito simples: falar mais do que ouvir. Você chega no cliente e antes mesmo de atender, perdão, antes mesmo de entender o que ele precisa, você já começa a apresentar o teu produto ou a tua solução. Não é verdade? Normalmente é olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai? Nome, né? Um apresenta para o outro aí. E aí você já fala, o que te traz aqui? Ele fala uma necessidade e você lasca, sai falando de produto e sai falando de solução, sai falando de serviço. É ou não é assim? Já sai falando de vantagem, dos benefícios, já emenda em promoção, né? Ó, hoje está imperdível, tem tal situação, já sai falando da garantia. Isso o cliente fica, sem brincadeira, 10, 15 minutos só te ouvindo. Você fala da empresa, você fala da qualidade, aí sabe o que acontece? O cliente se desliga emocionalmente. Porque ninguém gosta de ser convencido, e é isso que ele percebe que você está fazendo. Todo mundo gosta de ser compreendido. É totalmente diferente, muda o polo da conversa. É uma pequena diferença que muda completamente o resultado da venda. Esse primeiro erro impede um vendedor de crescer. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Provérbios 18, 13. Certo? Ó, quero fazer uma pergunta para você. Não responde para mim, tá ok? Responde para você mesmo. Quando você chega diante de um cliente, quem fala mais? Você ou o cliente? Responde para você com sinceridade. Se você respondeu eu, que é a maioria, provavelmente você encontrou uma das maiores razões pelas quais muitos vendedores não conseguem crescer. E sabe o que é o mais curioso? Quase ninguém percebe isso. Porque nós fomos treinados de maneira errada. Desde o primeiro treinamento de venda, nós ouvimos frases como: você precisa fazer uma boa apresentação do produto ou da solução. Aprenda tudo sobre o produto, tudo sobre a solução, porque você tem que fazer uma apresentação impecável. Mostre os benefícios, explica o produto, convença o cliente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual momento alguém ensinou você a ouvir? A maioria dos treinamentos ensina o vendedor a falar melhor. Pouquíssimos ensinam o vendedor a perguntar melhor. Não é só chegar lá e deixar o cliente falar à vontade. Mesmo porque tem muito cliente que tem vergonha, tem timidez. Você é uma pessoa nova, um ambiente novo. Ele acha que você é que é o médico, né? Você que vai fornecer a consulta. E o médico, ele sempre começa fazendo perguntas, não é? Então, o que acontece? Em vez de você fazer perguntas, você sai falando um monte de coisa. Existe uma diferença enorme entre estas duas coisas, tá? A pesquisa que mudou a história das vendas. Foi exatamente isso que Neil Hackman decidiu descobrir. Talvez alguns de vocês conheçam esse nome, né? O Neil, ele é considerado um dos maiores pesquisadores da história de vendas consultivas. Enquanto muitos autores escreviam livros baseados em experiência pessoal, ele resolveu fazer
ciência. A sua equipe acompanhou mais de 35.000 visitas comerciais. É pouco? Em diversos países e segmentos. Eles queriam responder a uma pergunta muito simples: o que os grandes vendedores fazem de diferente? E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que os vendedores de alta performance não falavam mais do que os outros. Eles perguntavam mais. E principalmente ouviam mais, sabiam ouvir. Quando eu li essa pesquisa pela primeira vez, imediatamente lembrei de Provérbios 18, 13. Salomão escreveu isso há quase 3.000 anos. Neil Rackman comprovou isso cientificamente. Percebeu como a verdade permanece? Ó, imagina que você entra em uma concessionária e o vendedor se aproxima e diz: boa tarde, esse carro tem motor turbo, porque você parou ali e ficou olhando o carro, né? Aí ele já sai falando: ó, esse carro aqui tem motor turbo, câmbio automático, 6 airbags, multimídia de última geração e está numa condição especial. Ele falou bonito? Falou. Mas existe um problema aqui. Ele ainda não sabe nem quem você é. Talvez você esteja procurando economia, ou segurança, ou espaço para sua família, ou um carro para trabalhar, ou talvez você nem queira aquele modelo, só te chamou a atenção. Ele já começou a sair vendendo na cabeça dele. Ele achou que ele já estava começando a construir uma venda. Agora imagina um outro vendedor, na mesma situação, ele chega e diz: boa tarde, posso fazer uma pergunta antes de mostrar qualquer carro? É lógico, você vai responder claro. Aí ele chega para você e diz: o que fez você entrar hoje aqui na concessionária? Percebeu? Já começou diferente, né? O segundo vendedor não começou vendendo, ele começou compreendendo. E quem compreende primeiro vende muito melhor na sequência, né? Agora eu quero falar especialmente com quem é cristão. Muitos vendedores cristãos têm dificuldade para vender porque acreditam que vender significa convencer alguém. Ah, e porque eles não querem manipular as pessoas, eles acabam ficando meio inseguros, né? Agora, vender não é convencer. Eu quero que você entenda que vender é servir. Daniel, mas como assim servir? Que tipo de serviço? É servir, é ajudar alguém a tomar uma boa decisão. Uma decisão que vai melhorar a vida dele, vai eliminar problemas, ansiedades. Às vezes, fazer uma mudança significativa que vai proporcionar paz, união, mais saúde. Depende do que você está oferecendo, né? Se você se importa com o que realmente aquela pessoa que está na sua frente precisa, você não vai empurrar nada para ela. Você vai primeiro compreender o que ela precisa para entregar a melhor solução. Você vai servi-la com bondade e amor e alegria no coração. E isso vai ser recompensado. Quando você entende isso, a venda ela deixa de ser um conflito moral. Ela passa a ser um ato de serviço. E Jesus fazia isso o tempo todo. Você pode ver que Jesus fazia sempre muitas perguntas. Por exemplo, o que queres que eu te faça? Ele, como Deus, já sabia o que a pessoa queria. Parou para pensar? Por que ele perguntava? O que queres que eu te faça? Quem dizem os homens que eu sou? Ele já sabia tudo, ele é onisciente. Crês que eu posso fazer isso? Né?
Então, ele conduzia as pessoas por meio de perguntas. As pessoas querem ser ouvidas, querem ser entendidas, né? E fazer parte do processo. Elas não querem que haja imposições, né? Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que vocês participem também. Escreve no chat aí. Quem aqui acredita que fala mais do que deveria durante uma venda? Coloca aí que eu quero ver. Tô dando uma olhada aqui no chat, hein? Vai colocando aí. Ó, Samuel já pôs eu. Boa, Samuel. Bacana que você é sincero, né? Quem pôs eu já entende que precisa melhorar. Não é isso? E isso é o primeiro passo, queridos. Sinceridade consigo mesmo. Primeiro passo, tá? Agora, vamos para a regra dos grandes vendedores. Depois de muitos anos vendendo e treinando equipes, eu cheguei a uma conclusão muito simples. Quanto mais importante for uma reunião, um atendimento, menos você deve falar e mais você deve perguntar. Porque quem faz perguntas descobre as necessidades. E quem descobre as necessidades, primeiro gera confiança. Só de fazer as perguntas certas, você já está gerando confiança. Quem gera confiança vende. As pessoas compram porque confiam, mais do que pelo produto ser bom ou pelo serviço ser bom, ou pela reputação da empresa. Se ela não confia em você que está na frente dela, ela não vai comprar. Muito bem. Anota algo aqui, ó. As pessoas não compram quando entendem o seu produto. Elas compram quando sentem que você entendeu o problema delas. Beleza? As pessoas não compram quando entendem o seu produto, elas compram quando sentem que você entendeu o problema delas. Essa frase vale ouro. Ó, vamos lá. Vamos descobrir o segundo erro agora, que na minha opinião ainda é mais perigoso. Porque o vendedor, ele acredita que está ajudando, quando na verdade ele está afastando o cliente sem perceber. Eu vou mostrar como o Brian Tracy e o Zig Ziglar e outros grandes especialistas tratam exatamente esse comportamento. O segundo erro é tentar convencer em vez de compreender. Vou fazer outra pergunta para vocês aqui, ó. Quantos aqui já saíram de uma reunião pensando: putz, eu expliquei tudo, expliquei bem pra caramba, fiz uma belíssima apresentação, mostrei todos os benefícios. Eu respondi todas as objeções. Mesmo assim, o cliente não comprou, saiu sem comprar. Quem já passou por isso aí? Coloca eu aqui, que eu quero ver, por favor. Coloca aí. A Meire já colocou aqui, ó. É fato. Aprendi a fazer perguntas, principalmente mostrando interesse pelas empresas do cliente e das necessidades. Muito bom, Meire, excelente. Certíssimo. A maioria dos vendedores, eles acreditam que perdeu a venda porque faltou um argumento melhor. É ou não é? Mas a maioria das vezes não faltou argumento não, faltou sua compreensão melhor. Faltou o cliente sentir que foi ouvido e compreendido. Maior equívoco da venda moderna. Nós crescemos ouvindo uma frase: o bom vendedor sabe convencer. É ou não é verdade? Aquele convence, aquele sabe, aquele vende gelo para esquimó. Eu discordo. Esse cara é um cara mau, maligno. Vender gelo para esquimó? Ele vai vender uma vez só, gente. Toda vez que você convence o cliente de algo que não é o ideal para ele, vai vender uma vez só.
Esse é que é o problema dos vendedores, que eles não percebem, não entendem. O bom vendedor é um vendedor que conquista um amigo para toda a vida. Esse vendedor vai vender para esse amigo diversas vezes, venda recorrente. E esse amigo vai indicar ele para outros amigos que vão virar amigos, que também vai ter vendas recorrentes, que vai indicar para outros amigos e você cria uma rede de clientes satisfeitos, sólida, que é para a vida toda. Agora você quer dar o de bonzão, quer dar o que convence, o que empurra coisa, que vende coisa que o teu chefe mandou vender, porque está parado lá no estoque, tá? Ou simplesmente porque você vai ganhar mais comissão naquilo, ou porque simplesmente é a promoção do mês. Meu amigo, minha amiga, você está perdendo um cliente para a vida toda. Você vende uma vez só, nunca mais vende, o cara fica insatisfeito e ele ainda fala mal de você para todo mundo e você não consegue vender para os outros. Eu fico indignado, perdão. É bem assim, né? O grande vendedor, ele não convence. Ele ajuda o cliente a chegar à própria conclusão. Existe uma diferença enorme quando você tenta convencer alguém. O cérebro naturalmente cria resistência. Agora, quando a própria pessoa ela chega à conclusão que aquilo é a melhor solução, ela sente que ela decidiu. Não é legal? E você ajudou ela. Imagina o seguinte, que eu pergunte para você. Você faz atividade física? Quem faz atividade física aqui? Aí digamos que responde não. Aí eu começo a falar. Você precisa caminhar. Você precisa emagrecer. Você precisa cuidar da sua saúde, o seu colesterol, a sua pressão, o seu coração. O que acontece? Você começa a criar um monte de justificativa, você já se coloca na defensiva. Não é verdade? Porque a gente quer ser admirado pelos outros, a gente não quer ser repreendido pelos outros. Aí você começa a dizer assim, é que eu não tenho muito tempo, a minha rotina é corrida, depois, um dia eu começo, né? Depois eu vou começar. Segunda-feira, né? A famosa segunda-feira. Agora eu quero que você imagina outro cenário. Eu faço apenas perguntas. Vou perguntar para a Meire aqui, ó. Meire, Samuel, vocês gostariam, quem aqui gostaria de viver mais? Pô, todo mundo quer viver mais, né? Você gostaria de brincar com seus netos daqui uns 20 anos? Você gostaria de chegar aos 70 anos bacana, boa mente, boa disposição? Eu creio que vocês vão dizer, claro, claro, eu quero, eu quero. Então, que você precisa, o que você acredita que precisa mudar hoje para isso acontecer? Olha só, percebeu? Eu tô instigando você a dar a solução que eu queria te indicar. Não é? A resposta não saiu de mim, vai sair de você. E é isso que acontece com aquele que sabe conduzir bem as perguntas. Você mesmo vai falar assim: eu acho que eu precisaria me alimentar melhor, fazer mais exercício. Aí nessa eu entro, né? Então, olha só, abriu uma nova academia perto de casa e olha, eles têm um conceito fantástico de o que é alcançar boa saúde, bem-estar, né? Melhorar condicionamento, melhorar a resistência, né? A doenças. Vamos lá comigo para você conhecer? Pô, já vendi. É só marcar quarta-feira, beleza? Acabou. Não é? É, venda é assim que acontece. Olha, Jesus ensinava o seguinte: tem uma coisa interessante. Ele fazia perguntas boa parte do tempo, né? Você já percebeu isso? Os estudiosos estimavam que Jesus fez mais de 300 perguntas registradas nos evangelhos. Por quê? Porque perguntas fazem as pessoas refletirem e se abrirem. Ninguém muda quando recebe uma ordem ou uma repreensão. As pessoas mudam quando enxergam a verdade, quando enxergam que
elas deduzem a solução. Olha só o Brian Tracy, ele ensinava o seguinte, uma frase bacana. Os melhores vendedores atuam como consultores, não como tiradores de pedido. Isso muda tudo. Isso é o que a maioria faz. Só reage, o cliente chega, dá certo, porque o próprio cliente decidiu, chegou decidido e tal, você tira um pedido. Eu chamo isso de sofrer uma venda, né? Não é você que fez a venda, tá? Então você deixa de ser alguém tentando vender dessa maneira. Passa a ser alguém ajudando, servindo. É exatamente isso que um cristão deve fazer. Agora, o erro de muitos cristãos, né, muitos vendedores cristãos, tá? Eles dizem assim, puxa, é que vender é algo que me deixa um pouco desconfortável. Eu vendo por necessidade, eu até gosto de vender, mas me sinto um pouco desconfortável, ou eu não gosto de vender porque me sinto desconfortável, mas na verdade você não gosta é de pressionar as pessoas. O seu coração fica compungido, não é? A sua consciência fica atingida. São coisas diferentes, gente. Quando você vende algo que realmente ajuda alguém, a ele, sua família, você está prestando um serviço. Imagina um médico. Ele recomenda um tratamento. Ele está manipulando? Não. Ele está servindo. Imagina um advogado. Imagina um contador, um engenheiro. Todos esses, o trabalho deles é apresentar soluções. O vendedor, ele faz a mesma coisa. Só que muitos carregam uma culpa que é desnecessária, né? Olha só o que o Zig Ziglar fala. Você pode conseguir tudo o que deseja na vida, se ajudar pessoas suficientes a conseguirem o que elas desejam. Bacana, não é? Muito legal, né? Então, olha só, isso combina com o Evangelho: serviço, amor ao próximo, interesse genuíno. É isso, irmãos. O que a neurociência descobriu? O Jürgen Klarik, ele explica algo assim super interessante. As pessoas, elas não compram porque entenderam. As pessoas, elas compram porque sentiram. A decisão, ela é emocional. A justificativa é racional, tá? Por isso, quem apenas despeja características técnicas está falando com a córtex frontal, está falando com a razão. Agora, quem faz perguntas faz a pessoa imaginar, se voltar, pensar num cenário. E aí, as emoções são mescladas com a situação. Esse vende. Vou te dar um exemplo prático. Ó. Aquele cliente fala assim, ó, eu tô só olhando, amigão. Aí o vendedor comum, como é que ele responde? Tá, mas deixa eu te mostrar essa promoção aqui, ó. Você já viu isso hoje? Olha, hoje nós estamos com uma situação muito boa. Uma promoção bacana, só vai até hoje. Posso te mostrar? Agora pensa num vendedor consultivo. A pessoa fala, eu tô só olhando. Aí ele fala assim, o que te chamou a atenção? Olha como muda o cenário. O cliente pode dizer assim, olha, eu estou só pesquisando. O vendedor comum, ele vai fazer assim, ó, perfeito, posso te fazer um orçamento. Quer que eu te coloco aqui num cartão o preço? Agora pensa no vendedor consultivo. Ele responde assim, o que será mais importante? Né? Ele fala assim, ó, estou fazendo pesquisa. Aí o vendedor consultivo, ele diz assim, beleza, e o que vai ser mais importante para você nessa decisão? Olha que legal. As perguntas, esse tipo de pergunta faz o cliente pensar e vai te entregar o ouro, né? Tá? Vamos fazer um exercício? Ó, escreve no chat aí. Qual foi a última pergunta realmente inteligente que você fez para um cliente? Coloca a pergunta aí, tá? Não precisa colocar a citação toda, só põe a pergunta.
Vambora, pessoal. Ó, só o Samuel tá respondendo aqui, a Meire. Essa aula é para vocês, gente. Essa live é para vocês, tá? Ajuda aí, vamos lá. Quero enriquecer o conteúdo para vocês, tá? A verdade é que a maioria vai colocar, faz perguntas técnicas, né? Poucos fazem perguntas que fazem o cliente refletir. E são justamente essas perguntas que vão mudar o destino, vão mudar a situação da venda, né? Ó, uma frase para vocês anotarem aí, anota aí. Quem fala de produto disputa preço. Quem fala de problema cria valor. Reflete sobre isso. Vou falar de novo. Quem fala de produto disputa preço. Quem fala dos problemas do cliente cria valor. É exatamente por isso que alguns vendedores conseguem vender mais caro. Não porque têm produto melhor, mas porque eles compreenderam melhor o cliente. Ó, vamos lá para o terceiro erro, beleza? Ó, nós vamos entrar naquele que eu considero o maior conflito do vendedor cristão. Talvez seja o seu também, tá? Presta atenção. A pergunta é: existe diferença entre persuadir e manipular? E aí? Porque muita gente acredita que toda persuasão não é bacana. Tem uns que dizem até que é pecado. Belinha. Ó, muita gente acredita que toda persuasão não é bacana. Eu quero mostrar, eu quero mostrar que não é bem assim. Ó, vamos descobrir por onde que é essa linha que eu vou te passar. Talvez essa seja a maior libertação para quem deseja vender com integridade, gente. Ó, vamos lá. É um assunto delicado, eu sei. Talvez seja exatamente por isso que você está aqui hoje, né? Muitos vendedores cristãos carregam um peso dentro de si. Eles acreditam que vender é insistir, que vender é convencer, que vender é pressionar. Tem alguns até que chegam a pensar: será que Deus se agrada da profissão que eu estou exercendo? Talvez você nunca tenha falado isso para alguém, né? Mas você já sentiu isso no coração. Hoje eu quero libertar você dessa ideia. Sabe por quê? Porque ela não é bíblica. Vamos lá. O que é manipulação? Vamos definir as coisas. Manipular é levar alguém a tomar uma decisão que beneficia você. Reflete sobre isso. Mesmo que prejudique essa pessoa. É esconder informações, é mentir, é criar uma urgência falsa, é prometer aquilo que você sabe que não vai entregar, é vender algo que o cliente não precisa. Isso é manipulação. Isso realmente não combina com um cristão genuíno, né? Tá bom, mas o que é persuasão? Persuadir é diferente, gente. Persuadir significa ajudar alguém a enxergar uma verdade que ainda não percebeu. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que um pai percebe que o filho precisa estudar, né? Ele conversa, explica, ele mostra as consequências de não estudar e de estudar, e ele ainda incentiva. Ele está manipulando o filho? Claro que não. Ele está conduzindo o filho para uma boa decisão. É isso que um bom vendedor faz. Jesus mesmo. Olha só o ministério do Senhor. Ele nunca obrigou ninguém. Ele nunca manipulou ninguém. Mas quantas pessoas mudavam de vida depois de ouvi-lo? Opa! Por quê?
Porque ele apresentava a verdade. Ele deixava que cada pessoa decidisse. O jovem rico foi embora, não é verdade? Jesus não correu atrás dele. Pilatos tomou sua decisão. Os discípulos tomaram outra decisão. Jesus respeitou a liberdade das pessoas. E isso é influência técnica. Qual que é a maior lição aqui? Se você acredita no seu produto ou na sua solução, se ela realmente resolve um problema, se ele melhora se ela, né, melhora a vida das pessoas, então esconder essa solução também não é amor. Pensa nisso. Imagina um médico que descobre um tratamento eficaz, mas fica com vergonha de recomendar o tratamento. Quantas pessoas continuarão sofrendo? Agora pensa num consultor financeiro que sabe como ajudar uma família, né, sair das dívidas, mas decide ficar quieto. Ele está sendo humilde? Não. Ele está deixando de servir. Gente, desculpa, é o celular aqui, tá? Perdão. Estou em live. Pronto, essa pessoa vai parar. Vamos lá. Então, isso mudou muito a minha maneira de vender anos atrás, né? Eu parei de pensar como é que eu faço para fechar essa venda e comecei a perguntar como posso ajudar essa pessoa a tomar a melhor decisão para ela. Percebeu a diferença? Quando a sua intenção muda, o cliente percebe, gente. As pessoas sentem quando você quer apenas vender. E elas também sentem quando você realmente quer ajudar elas, tá? Ó, o Jürgen Klarik, ele tem uma frase bacana, interessante. Ele afirma que as pessoas não compram produtos, elas compram soluções para os seus problemas, elas compram o resultado, gente, a experiência. Eu ainda acrescentaria algo. O vendedor cristão, ele não vende soluções apenas porque quer faturar. Ele apresenta soluções porque deseja servir de coração. Essa é a diferença. Ela muda completamente a energia da conversa, a dinâmica da conversa. Vou contar um caso real, uma situação que eu vivi, tá? Numa negociação, né, percebi que o meu produto não era a melhor opção para aquele cliente. Eu podia insistir. Eu provavelmente ia fechar a venda, né? Eu sei ser bem persuasivo quando quero. Mas eu preferi dizer o seguinte, ó, na sua situação, eu acredito que tem outra solução que ela é melhor do que essa que eu estou te oferecendo, tá? E eu indiquei. E eu falei o porquê. E você sabe o que aconteceu? Alguns meses depois, esse cliente voltou e dessa vez comprou comigo, tá? Não porque eu fiz uma boa apresentação, mas porque eu ganhei a confiança dele. E confiança vende mais do que argumentação, e confiança vende a longo prazo. Ó, anota aí o maior patrimônio do vendedor. Ele não é a sua carteira de clientes, ele é a sua credibilidade. Você pode ter uma carteira enorme. Se você começar a se corromper, perde toda a carteira. Você pode perder uma venda, não tem problema, mas você nunca pode perder a sua reputação, entendeu? Porque a reputação ela demora anos para ser construída, mas minutos para ser destruída. Ó, escreve para mim aí. O que vale mais para você? Fechar uma venda hoje ou conquistar um cliente para os próximos 10 anos? Coloca aí para mim no chat. Vamos ver.
Bom, muito bom, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem pensa apenas em vender hoje, vai viver procurando cliente novo. Quem pensa em relacionamento com o cliente, passa a receber muitas indicações. Olha, a fórmula do vendedor cristão. Eu posso resumir tudo o que falamos até aqui em uma frase. O vendedor cristão não vende para ganhar dinheiro. Ele ganha dinheiro porque serve pessoas com excelência. Gente, é isso. E essa é a minha vida. Eu vendo hoje 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais do que eu vendia 15 anos atrás. Eu estou falando em quantidades de vendas, não em valor, óbvio, tá? Por quê? Porque eu só montei carteira de cliente em cima de carteira de cliente. Por quê? Porque eu nunca me preocupei, não que eu nunca me preocupei, desde que eu entendi isso, eu parei de me preocupar em ganhar dinheiro. Eu passei a me preocupar em servir com excelência pessoas. É muito diferente, gente. O dinheiro simplesmente vem. Simplesmente vem. Ele é consequência. E isso muda completamente a sua postura na hora que você está atendendo. Ó, então vamos lá. A gente viu 3 erros fundamentais. O primeiro foi falar mais do que ouvir. O segundo, tentar convencer em vez de compreender. O terceiro foi confundir persuasão com manipulação. Certo? Mas falta responder uma pergunta. Como colocar tudo isso em prática já amanhã? Na sua próxima visita de vendas, seu próximo encontro, seu próximo atendimento, sua próxima reunião de negócios. É exatamente isso que eu quero mostrar para você agora, tá? Como o vendedor cristão pode triplicar as vendas em menos de 6 meses? Eu quero que você saia daqui lembrando de apenas uma coisa, gente. Triplicar a venda não começa com aprender uma nova técnica. Começa mudando a forma de enxergar o cliente. Hoje, nós aprendemos os 3 princípios extremamente importantes, certo? O primeiro, não fala antes de ouvir. Lembra de Provérbios 18:13? Muito bem. O Neil Hackman comprovou isso com milhares de visitas comerciais, lembra? Os grandes vendedores, eles perguntam mais, ouvem mais, entendem melhor, e é por isso que eles vendem mais. O segundo princípio, não tenta convencer, procura compreender. Quando você compreende profundamente o problema do cliente, a sua solução passa a ser sob medida e faz sentido naturalmente para o cliente. Você deixa de empurrar o produto, você passa a apresentar a solução ideal. Isso muda completamente a experiência da venda e do atendimento para o cliente. O terceiro princípio, nunca confunda persuasão com manipulação. Manipular é levar alguém para uma decisão que beneficia apenas você ou beneficia em parte o cliente. Persuadir é ajudar o cliente a enxergar uma decisão que também beneficia muito você, mas vai beneficiar primeiramente ele. Tem uma enorme diferença, certo? Essa diferença é exatamente o que separa um vendedor comum de um vendedor cristão. Agora eu vou deixar um desafio para vocês. Amanhã, quando você encontrar o seu primeiro cliente, não tenta vender nada para ele. Faz uma experiência. Entra na conversa pensando apenas em compreender. Faz pergunta derivada da resposta do cliente. Ele respondeu, faz outra pergunta em cima dessa resposta. Depois faz outra pergunta em cima da próxima resposta. Tá bom? Desenvolve. Ouve com atenção. Não interrompe o cliente. Não tenha pressa para apresentar o seu produto, a sua solução. Primeiro, descubra tudo que você puder descobrir. Depois você apresenta, customizado. Tenha certeza que você vai perceber uma diferença enorme
na qualidade da sua conversa com o cliente. Eu quero deixar um exercício para você. Pratica durante a próxima semana, tá? Até a próxima live. Antes de cada reunião, escreve 4 perguntas. Antes de cada atendimento, cada reunião de negócio, cada visita, tá? Essas perguntas ajudam o cliente a falar. Vou dar um exemplo. Escreve para você ir treinando fazer perguntas. O que motivou o senhor ou a senhora a procurar essa solução exatamente nesse momento? Vai ter resposta interessante. Outra pergunta. O maior desafio hoje, o seu maior desafio quanto a esse problema, qual é? Vai sair resposta que você nem imagina. Outra pergunta. O que acontece se esse problema que você precisa solucionar continuar nos próximos meses ou até no próximo ano? Isso vai intensificar demais a necessidade do cliente de solucionar o problema. Outra pergunta. Como seria o cenário ideal para você? Ele vai te entregar o ouro nessa pergunta. Ele vai falar exatamente o que ele quer receber, como ele quer receber, e você, agora a missão sua é simplesmente entregar aquilo. Você não tem que ficar tentando descobrir nada. Percebeu? Como essas perguntas são fantásticas para você customizar? Todas elas vão falar da realidade que o cliente está passando naquela hora, tá? E é assim que você começa uma boa conversa, uma boa venda consultiva. A tua postura muda totalmente. Quando você aprende a ouvir, o cliente sente respeito. Quando o cliente sente respeito, ele desenvolve confiança. Quando existe confiança, o preço deixa de ser o centro da conversa. Quando o preço deixa de ser o centro da conversa, a concorrência já era. Apenas o valor desenvolvido vai permanecer. E quando o valor aparece, a venda acontece com muito mais naturalidade. Qual que é o maior segredo aqui? Depois de mais de 30 anos trabalhando com vendas na área comercial, eu cheguei a uma conclusão muito simples. As pessoas não gostam de vendedores. As pessoas gostam de quem resolve problemas, de quem se torna amigo. Essa é uma grande diferença. Se você continuar tentando ser um excelente vendedor, talvez você continue enfrentando muitas dificuldades. Mas se você decidir ser um excelente solucionador de problemas, um verdadeiro amigo do coração, as vendas são só consequência. Vou voltar para Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é insensatez e é vergonha. Percebe como esse princípio continua atual, gente? Ele serve para o casamento, ele serve para a criação de filho, serve para liderança, serve para relacionamentos, serve perfeitamente para vendas. A palavra de Deus continua sendo extremamente prática. E eu quero propor um compromisso. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você entrar num atendimento, lembra dessa frase. Hoje eu vou ouvir mais do que falar. Saber ouvir, gente. Tenho certeza que os seus resultados vão mudar e vão aparecer. Gente, se essa live fez sentido para você, compartilha o que você aprendeu com outro vendedor. Sirva a outra pessoa. Compartilha com alguém que ama Jesus, que trabalha com vendas. Compartilha. Talvez ainda, né, alguém acredite que vender e servir sejam incompatíveis. Eu espero ter mostrado hoje exatamente o contrário. Vender pode ser uma das profissões mais nobres que existem, porque todos os dias nós temos oportunidade de resolver problemas, melhorar a vida das pessoas, gerar valor para elas.
E quando a gente faz isso com integridade, gente, com honestidade, com excelência, e colocando Deus no centro das nossas decisões, o resultado ele deixa de apenas ser financeiro. O resultado também é propósito.